Meus queridos irmãos, dando continuidade ao estudo que já iniciamos, cuja primeira parte já foi apresentada alguns dias atrás, mais precisamente na quinta-feira passada, nós vamos dar continuidade ao tema proposto para este segundo estudo. E nesta segunda parte, nós estaremos tratando sobre a crítica a outras religiões ou igrejas de púlpito, bem como a censura pública a pessoas. Tomando por base o que está escrito em Marcos capítulo 9, versículos 39 a 40, uma observação feita por Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse assim: Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Levando em consideração essa expressão de Jesus aqui, com relação ao trabalho que se realiza, com relação à igreja, com relação à pregação do Evangelho, com relação ao trabalho do reino, nós vamos ler aqui o que está escrito em Filipenses, Paulo escrevendo sua carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, a partir do versículo 12. Ele diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas que importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Paulo está falando aqui aos filipenses especificamente a respeito da situação que ele está vivendo. Mas ele leva em consideração, queridos, que embora ele estando preso, embora passando por situações que ele não gostaria de passar, mas ele se reporta especificamente à questão da pregação do Evangelho. O texto que nós lemos inicialmente, em Marcos capítulo 9, versículo 39 a 40, fala que Jesus também disse para os seus discípulos que não importava a maneira como as pessoas estivessem falando sobre ele ou sobre o Evangelho. Porque ele diz assim: se estão falando a nosso respeito, em outras palavras, parafraseando a Jesus, se estão falando a nosso respeito, não são contra nós. Portanto, quem não é contra nós é por nós. E quando nós vemos este tema que nós estamos a tratar aqui agora, nós estamos tratando a respeito daquilo que se faz através do púlpito e no púlpito. Então, etimologicamente, a palavra púlpito se originou a partir do latim pulpitum, que pode ser traduzido como palco, tablado ou plataforma. Na Roma Antiga, por exemplo, o púlpito era o nome dado para o palco onde costumava acontecer as apresentações teatrais. Mas o significado da palavra púlpito é o nome dado ao local de destaque onde o sacerdote ou padre, normalmente da igreja cristã, executa seu sermão ou pregação para o público que o assiste. Então nós estamos falando de um local. Mas, de maneira geral, as pessoas, quando olham para aquele local, para aquele tablado, para aquela plataforma, a sua visão não é de um púlpito na sua completude. É como se fosse púlpito somente aquele móvel que nós vemos, onde o padre, o pastor, outras pessoas fazem uso naquela posição que tomam com aquele móvel para poder estar ministrando a palavra de Deus. Então, no desenvolvimento do tema, estaremos vendo que o púlpito não deve ser visto simplesmente como um móvel que pode ser confeccionado com as mais diversas formas e modelos e colocado em uma tribuna, nem como simplesmente uma plataforma, pois o púlpito é considerado como um local símbolo da presença de Deus.
Então, quando nós olhamos para aquela plataforma e dentro daquele contexto, naquela plataforma, nós vemos um móvel que nós chamamos também de púlpito, nós temos que ter em mente o seguinte: aquele local deve ser considerado como um local símbolo da presença de Deus. Em alguns casos, há até mesmo a substituição do púlpito como lugar principal de transmissão da mensagem cristã por elementos diversos, tais como danças, filmes, shows, peças de teatro, etc. Em outros casos, o problema não é de remoção ou deslocamento do púlpito, mas com a mensagem que dele se transmite. E é propondo uma solução para esta problemática que o presente artigo caminha e nós vamos tratar sobre isso. Por quê? Porque o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte: em muitos momentos, há muitas pessoas que usam aquele local, aquele púlpito, para estarem tratando de coisas completamente diferentes daquilo que deveria ser tratado. Muitos, às vezes, contando piadas, muitas, às vezes, usando aquele local para animação de auditórios, muitas, às vezes, trazendo mensagens ou tipo de informações que nada tem a ver com o que especificamente é aquele local, um símbolo da presença de Deus. No aspecto que nós estamos tratando sobre o púlpito, eu gostaria que os irmãos a posteriori estivessem vendo a nossa apostila, pois há 2 itens que nós não vamos tratar aqui agora. Uma breve história sobre o púlpito e o lugar do púlpito nas igrejas evangélicas. Eu peço aos irmãos que acessem a apostila e vejam esses 2 tópicos, porque são de coisas para conhecimento geral. Vamos ver aqui sobre o significado do púlpito nas igrejas evangélicas. A palavra púlpito traz consigo não somente a ideia concreta de mobília, mas também a ideia espacial do lugar a ser ocupado pelo pregador, o lugar de onde se deve expor as Escrituras. Uma terceira ideia advém do uso sinonímico com as Escrituras Sagradas, pois quando se diz o púlpito desta igreja tem alimentado inúmeras gerações de irmãos, subtende que quem está alimentando os irmãos é a palavra de Deus que ali está sendo pregada, pois o local do púlpito é o local de onde se traz o ensino e se faz o ensino da palavra de Deus. Quando se olha para um púlpito, há a firme expectativa de uma aproximação com a divindade, o ouvir da palavra de Deus. O posicionamento central histórico do púlpito na igreja evangélica deve-se ao entendimento de que a palavra de Deus ocupa o lugar central do culto cristão. É interessante, queridos, a opinião de algumas pessoas sobre a figura deste púlpito. Albert Einstein, por exemplo, afirmou que o procedimento ético de um homem deveria basear-se efetivamente na simpatia, na educação e nos laços sociais. Não há necessidade de uma base religiosa para que este procedimento social e moral seja satisfatório. Quando nós vemos essa afirmativa de que não há necessidade de uma base religiosa e nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que o comportamento do Senhor Jesus foi um comportamento sempre centrado na ética, sempre sendo respeitoso, sempre sendo orientador. Agora, se nós temos este grande exemplo que parte de Jesus, e nós temos a solicitação de Paulo, quando ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós não temos outro exemplo maior sobre ética cristã e sobre o uso da ética de púlpito, do púlpito, a não ser em Jesus. Ele é o maior exemplo para a nossa vida. A ética cristã, diferentemente do que diz Einstein, ao contrário da secular, é a ética pautada nas Escrituras Sagradas, afetando não somente os costumes, mas também a definição do bem e do mal. Desta forma, a ética cristã não deixa espaço para o relativismo ético, o egoísmo ético ou para o utilitarismo. A ética cristã é tanto teórica quanto prática,
tanto procura a compreensão dos princípios bíblicos quanto a aplicação desses princípios na vida do fiel. A missão dada não deve ser uma visão simplista de ide a todo mundo. O ide não é dissociável de como ir, pois quem vai, vai na qualidade de embaixador de Cristo. Há que se ter uma responsabilidade muito grande quando assumimos, quando assomamos a um púlpito. Até porque, dentro das nossas igrejas, a direção, a parte administrativa da igreja, não são todos que podem subir ao púlpito. De maneira geral, nas grandes, em especial nas Assembleias de Deus, nós vemos que o púlpito está sempre sendo ocupado por pastores, por evangelistas, por presbíteros ou pastoras em alguns casos, mas nós não vemos diáconos estarem ali, nós não vemos auxiliares de trabalho estarem ali. Então, talvez seja porque há um número muito grande e há um espaço muito exíguo para que todos pudessem estar ali. Pode ser uma explicação. Ou porque aquele local é um local preparado especialmente para pessoas que estão especialmente preparadas para estarem ali. Fica a pergunta para nós. Mas, em determinadas ocasiões, nós vemos algumas direções colocarem no púlpito do Senhor pessoas que não poderiam, de maneira nenhuma, estar ali. Em especial, nós vemos isso no período de política, quando há uma avassaladora presença de candidatos aos mais diversos cargos políticos e na tentativa de captar votos dentro das igrejas, que eles não aprovam, dentro das igrejas, que eles não gostam, dentro do corpo de crentes com os quais eles não têm comunhão nenhuma, mas no momento em que eles querem se beneficiar, estão eles ali entrando nas nossas igrejas e, infelizmente, muitos dos nossos líderes colocando a esses homens que são ímpios, colocando no púlpito, que é um local consagrado para o Senhor. Quando o pastor sobe ao púlpito a fim de levar a mensagem do Senhor para que não haja disfunção cognitiva, ele deve respeitar a ética que permeia o seu relacionamento com Deus e toda a congregação. Quem está atrás do púlpito está sujeito a toda sorte de avaliações por parte da congregação. Por isso deve estar, em primeiro lugar, em paz com Deus, em paz com sua consciência e em paz com a comunidade que o cerca. Ele pode pensar que ele não tem que dar satisfação à comunidade na qual ele está, mas ele tem sim, porque talvez ele não tenha noção, mas ele sempre estará sendo observado e julgado por aqueles que estão fora daquela plataforma. Para saber, para avaliar, para analisar, embora talvez mais tarde não vá fazer comentários, mas internamente, intimamente, ele estará fazendo uma análise sobre aquela pessoa que está subindo ali, sobre o seu comportamento, sobre as suas palavras, sobre as suas reações. Por isso que nós temos que ter uma ética do púlpito. Surge a possibilidade de se falar em ética de púlpito, mas o que seria esta ética? Como ela afeta o pregador? Como saber se esta ética está sendo respeitada na atualidade? A ética que é mediada pelo púlpito afeta a ética pessoal, a ética social e a ética teísta. Aquele que sobe ao púlpito para pregar, sobe com a prerrogativa de estar apto para tal tarefa. Deve ter uma boa consciência, a consciência de quem tem cuidado de si mesmo e da doutrina. A grande tragédia de nossos dias é que existem no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Volto a repetir. A grande tragédia de nossos dias é que existe no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Estas palavras não são minhas. Estas palavras são de Leonard Ravenhill. Não são minhas.
Apologia de Santo Anselmo contra Gaunilo, página 157, 95 a 117. Não são palavras minhas. Não são palavras ditas por um pastor. São palavras ditas por santo cristão. Alguém que foi deificado pela Igreja Católica. Mas é uma grande verdade. A grande tragédia de nossos dias é que existe no púlpito muitos pregadores sem vida, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Eu tenho um tema dentro da nossa apostila que diz assim: quem está certo? O bispo universal, o missionário internacional ou o apóstolo mundial? Este artigo foi escrito pelo pastor Ciro Sanches Zibord. É um pastor assembleiano, ele é conferencista, ele é escritor e o artigo é um tanto quanto grande, não muito para que seja lido, mas um pouco grande para que nós o estejamos apresentando aqui devido à questão de tempo. Eu pediria aos irmãos que não deixassem de ler esse artigo. Certo que se tenha o senso crítico, mas vamos nos lembrar também daquilo que o apóstolo Paulo nos diz. O que importa é que o evangelho esteja sendo pregado. Se dentro dessas três denominações que são mencionadas aqui, de forma indireta, nós estivermos vendo ou tendo a oportunidade de ver, pelo menos em algum momento, a palavra de Deus sendo pregada, nós nos voltamos para as palavras do apóstolo Paulo. O certo é também, queridos, que a palavra de Deus não volta vazia. De alguma maneira, alguém será alcançado por ela. Mesmo que ela, na nossa visão, não esteja sendo pregada como deva ser pregada. Agora, nós temos que ter um cuidado também muito grande com relação a críticas às outras denominações, porque nós não podemos dizer que nós também, como assembleanos, não somos criticados. Até mesmo eu gostaria, se essa aula nós estivéssemos dando dentro da sala de aula, teria trazido para mostrar aos irmãos algumas filmagens de algumas igrejas que acredito, embora não se esteja dizendo que sejam assembleianas, mas dado o fato de que é um costume das nossas igrejas agir daquela maneira, porque se diz que está agindo na ação do Espírito Santo, uma verdadeira demonstração, teve um que postou a filmagem no YouTube e ele diz assim: isto é ação do Espírito Santo ou é macumbaria? Para que os irmãos tenham ideia, é de que nós também não estamos isentos de culpas, de críticas em decorrência de determinadas atuações que se fazem em determinadas igrejas da nossa denominação. Graças a Deus, isso não ocorre na nossa igreja. Mas, se os irmãos tiverem curiosidade, entre no YouTube e diz assim: danças na igreja, que os irmãos verão isso. O tópico que vamos tratar agora é a conscientização sobre a ética do púlpito. Para que o púlpito possa manter seu lugar central no culto cristão e a mensagem que dele é transmitida possa afetar o coração do ouvinte de maneira edificante e bíblica, algumas iniciativas devem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, encontra-se a necessidade de formação ministerial de qualidade, tanto teológica quanto ética e devocional. Há anos atrás, dentro da nossa denominação, alguém que se propunha a fazer um seminário bíblico, automaticamente vinham as críticas dizendo que ele agora vai se desviar. A letra mata, mas o espírito vivifica. Esqueciam-se essas pessoas, nos seus momentos de críticas, de que o Senhor Jesus, chamando a atenção dos seus discípulos e de outras pessoas, diz assim: errais por não conheceres as Escrituras
e nem o poder de Deus. Em outra oportunidade, como está registrado em João 5,39, ele diz assim: examinais as Escrituras, julgando ter nelas a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Jesus, falando com seus discípulos a respeito do Espírito Santo, diz assim: e ele vos fará lembrar. Ora, é muito difícil que nós nos lembremos de alguma coisa sem que não tenhamos tomado conhecimento dessa coisa que está se tratando. Ninguém pode ter conhecimento de algo se não tiver lido, se não tiver examinado, se não tiver pesquisado. Então, de que maneira nós poderemos estar tratando da palavra de Deus, tratando do ensino da palavra de Deus, tratando de estar alimentando as pessoas através do conhecimento da palavra, se nós não tivermos esse conhecimento? Então, dentro daquilo que é a conscientização sobre a ética do púlpito, nós temos que a necessidade de formação ministerial de qualidade, tanto teológica quanto ética e devocional. Mas temos que ter em mente uma coisa, queridos: o nosso conhecimento didático, o nosso conhecimento secular, ele torna-se completamente vazio se nós não tivermos a unção do Espírito Santo naquilo que estivermos proferindo. Ou nós estaremos ministrando a palavra, ou estaremos simplesmente fazendo um discurso, porque há muitos que têm uma boa oratória, uma boa eloquência, baseada naquilo que eles tiveram como retórica, que foi o estudo que foi realizado. Não adianta ter somente oratória, eloquência e retórica, se não houver a unção do Espírito Santo, azeitando as palavras que forem ditas através do instrumento que o Senhor quer usar. Segundo lugar, encontra-se a necessidade de formação ministerial de qualidade. Em segundo lugar, é o levantar da voz profética dentro da própria igreja contra os falsos mestres e contra toda forma de abuso que é cometida atrás dos púlpitos, sob a égide de uma pretensa superioridade espiritual. Não há ninguém, aos olhos de Deus, que seja maior do que o outro. Se dentro da igreja há muitos que são dotados com dons espirituais, nós temos que ter em mente, queridos, que o dom não é propriedade particular de ninguém. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala a respeito dos dons espirituais, isso deve chamar muito nossa atenção, tanto para que nós saibamos, tenhamos em mente que Deus nos usa como Ele quer. Muitas vezes nós queremos que Deus esteja usando de maneira que nós idealizamos. E muitas vezes Deus pode nos estar usando sem que nós nem estejamos sentindo isto. Lendo o que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outra operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer.
É isso que nós temos que ter em mente. Cada um de nós foi dotado de um dom dado por Deus. Nós não criamos esse dom. Nós não somos proprietários desse dom. Deus nos dá, o dom é dele e ele nos dá para que nós o usemos de acordo com a vontade de Deus. Quem dá é o Espírito Santo, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Tenhamos em mente, meus queridos, que quanto mais importantes nós pensemos que somos, tanto menos importância nós temos. Façamos uma analogia com um exemplo da natureza. Quanto mais a árvore tem frutos nos seus galhos, mais ela se aproxima do solo. Fazendo essa analogia, nós sabemos que quanto mais frutos Deus colocar sobre nossa vida, frutos de dons colocar sobre a nossa vida, quanto mais nós tivermos, menores nós deveremos querer ser, porque só assim, dessa maneira, humilhando é que o Senhor estará efetivamente nos usando da melhor maneira possível. Outra iniciativa importante é a conscientização ampla da igreja, através dos mais diferentes veículos de comunicação. A mensagem que do púlpito procede deve ser a pura exposição das Escrituras, iluminada pelo Espírito Santo, apontando para a pessoa de Cristo. Pregadores como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Owen, Charles Spurgeon, mantiveram a postura ética com relação ao uso do púlpito. Os nomes desses homens se mantiveram ao longo da história bíblica, da história da igreja, não porque eles se julgassem melhores do que os outros, mas simplesmente porque eles se colocaram nas mãos do Senhor como instrumentos para que pudessem ser usados como o Senhor, da forma como o Senhor queria que isso fosse feito. Eles não somente foram verdadeiros expositores da Bíblia, respeitando a hermenêutica contextualizada, como também eram cheios de urgência espiritual e, por isso, influenciaram de maneira positiva a igreja em suas respectivas áreas. Já falamos sobre o uso do púlpito. Vamos falar agora sobre o desvio do objetivo do púlpito. O objetivo do púlpito é que a partir dele saia a mensagem de edificação, de ensino, de restauração, de regeneração, de salvação para a humanidade. Agora, nós vamos tratar sobre o desvio desse objetivo que ocorre a partir do púlpito. No mundo profissional, ouvimos falar muito sobre ética, ou seja, todo profissional a realizar as suas atividades precisa ter em mente um conjunto de regras que devem ser obedecidas, pois a ética se refere a um conjunto de normas morais pelas quais o indivíduo deve orientar seu comportamento na profissão que exerce. A este respeito, podemos afirmar que a própria palavra de Deus é o código de conduta ética para aquele que anuncia o evangelho da salvação. Na Bíblia são descritos claramente valores a serem seguidos e observados por aqueles que exercem o pastoreio. Mas será que a ética tem realmente sido observada nesse sentido? A igreja atual, principalmente em sua vertente neopentecostal, e nós estamos aqui, queridos, tratando sobre isso e temos em mente o seguinte: não estamos aqui para fazer críticas. Estamos aqui para apresentar fatos que ocorrem e que posições nós devemos tomar com relação a isso. Não é a posição nossa, nós deve ser estar criticando. A nossa posição é de ser ensinar, para que possamos a cada dia, tão somente nós sermos fortalecidos como aqueles com os quais estamos nos relacionando. Mas a igreja atual, principalmente em sua vertente neopentecostal, tem abandonado o uso histórico e bíblico do púlpito. A consequência tem sido o enfraquecimento espiritual da membresia das igrejas. Pessoas lotam templos evangélicos não mais para aprender a palavra de Deus e poderem viver vidas agradáveis a Deus, mas para poder alcançar a vida vitoriosa que o capitalismo oferece. Ou seja, é um Deus de negociações.
É um Deus em que você traga porque Deus vai te retribuir. Traga pouco porque Deus vai te dar muito. Esquecem-se de que nós já temos muito, porque a vida que nós temos é algo que dinheiro de quem quer que seja poderia adquirir. Conta-se que um grande armador chamado Onassis, um homem bilionário para a sua época, quando já envelhecido, já próximo da morte, pressentindo a aproximação da morte, ele disse assim: eu daria toda a minha riqueza para voltar ao início de tudo. Então, a grande bênção que nós temos é a bênção da vida e depois a bênção da salvação. Mas, infelizmente, muitos hoje que estão ocupando o púlpito nessas igrejas neopentecostais, a mensagem é uma mensagem que se volta muito para o materialismo, muito para o financeiro, muito para as coisas materiais. E o apóstolo Paulo, quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É errado nós querermos as coisas materiais? Não. É errado nós querermos ter uma vida financeira adequada e que nós possamos viver pelo menos bem? Não, não é errado. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por outro lado, diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essa é a mudança, queridos, que nós temos que ver com relação ao uso do púlpito. Nós temos visto, temos conhecimento de tantas pessoas que, sendo ricas financeiramente, mas, no entanto, elas não conseguem sair de um quadro de doença ou de enfermidade, seu dinheiro não consegue pagar isso. E, no entanto, nós temos conhecimento também de muitas pessoas que foram curadas por câncer, de AIDS e de tantas outras coisas através do milagre realizado por Jesus. Se nós fôssemos beatificar muitos dos nossos irmãos e irmãs, porque eles oraram e o Senhor os usou como instrumento nas mãos de Deus para poder curar a pessoas, nós teríamos muitos santos beatificados na nossa igreja. Mas, efetivamente, nós somos santos, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E devemos ser santos porque Ele é santo. Não um santo beatificado pelo homem, mas um santo que vive de acordo com a vontade de Deus. O púlpito tornou-se lugar para aumentar fortunas, para obter votos, fazer comércio e passar a mensagem adocicada para massagear os ouvidos daqueles que buscam novidades que o momento tem a oferecer. O único remédio para sarar a igreja desta enfermidade é o uso do púlpito por pastores que preguem mensagens que tenham o sabor da eternidade. Pregadores que entendam que existe um conjunto de normas que orientam o comportamento e a vivência cristã. Há uma ética a ser respeitada. Só assim poderemos ser aprovados em meio a uma geração corrupta e perversa. Em qualquer mística fundamentada nos evangelhos, está claro como a luz do dia que ninguém pode usar a palavra de Deus para enriquecer ou levar vantagem com ela. Fere demais a igreja, os outros pregadores e ao próprio pregador, o uso do púlpito e da mídia religiosa em proveito próprio. Quando o pregador, seja ele de qualquer igreja, ofere lucros que vão para a sua conta pessoal, ostenta excessivo conforto e tira vantagem após vantagem da formação que a sua igreja lhe deu, tal pregador fere os fiéis e a igreja que o formou. O povo não dá dinheiro para enriquecer o pregador, e sim para que a sua igreja cresça.
A igreja tem responsabilidade com o seu pastor, com a manutenção do seu pastor, para que ele tenha condições físicas, condições psicológicas, condições emocionais, para estar atendendo as ovelhas do seu rebanho. Porque isto é algo que ele abraçou. E se ele abraçou, ele sabe que ele tem que ser aplicador daquilo que Deus exige dele como pregador, como o pastor de um rebanho. Então nós temos obrigação com o nosso pastor, nós temos obrigação com a nossa igreja. E no estudo passado, nós falamos sobre dízimos e ofertas. Há muitos hoje na igreja que dizem que não são obrigados a dizimar, porque no Novo Testamento não fala sobre o dízimo. Mas a Bíblia não é só o Novo Testamento. Lá em Malaquias, nós temos especificamente tratado a respeito disso, diretamente, porque o povo estava deixando de trazer todos os seus dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, os sacerdotes estavam deixando de ser alimentados, os levitas estavam deixando de exercer aquilo que eles tinham que exercer no tabernáculo e estavam indo para trabalhar, porque não tinham os recursos para se manterem. E a pergunta para nós hoje é o seguinte: se nós queremos uma igreja funcionando, como é que essa igreja vai funcionar se nós não cooperarmos com o seu funcionamento? A igreja, ela tem que ser vista sob dois aspectos. A igreja mística, a igreja espiritual, a igreja que não é vista a olhos nus. E a igreja como entidade jurídica, como personalidade jurídica. E ela como personalidade jurídica, ela tem direitos e tem obrigações também. A partir do momento em que nós queremos estar na igreja, queremos vê-la funcionando e queremos ter um pastor à frente, nós, como membros desta igreja, como somos responsáveis pelo funcionamento deste corpo. Somos responsáveis para estarmos contribuindo. Ninguém é obrigado a contribuir, mas o próprio apóstolo Paulo nos fala a respeito disso quando ele escreve novamente aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 9, quando ele diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, nós não vamos levar nada dessa vida. Quem é pobre vai deixar aquilo que ele tinha como pobre. Quem é rico também vai deixar aquilo que ele tinha como rico. Agora, se nós podemos plantar, se nós podemos semear no reino do Senhor, que o façamos isso, porque jamais nesta semeadura nós nunca deixaremos de ser recompensados. Já parou para pensar de quantos livramentos Deus nos tem livrado? Já parou para pensar de quantas vezes Deus tem trabalhado como médico na nossa saúde? Já parou para pensar de quantos livramentos nossos filhos, netos, cônjuges, o Senhor tem livrado? Mas isso é porque nós trazemos dízimos ou ofertas? Não. Primeiro porque Deus é amor, porque Deus nos amou. E se Deus nos ama, nós também temos que amá-lo. Ele nos amou primeiro. E para amá-lo, nós temos que amar a sua obra. E para amar a sua obra, nós temos que ter dentro do aspecto como cristão, saber que nós temos obrigação de trazer a nossa ajuda, seja através de dízimo, seja através de oferta, seja através de doações para a casa do Senhor. A cada dia que passa fica mais difícil alguns pregadores, palestrantes, cantores, etc., explicarem sua riqueza pessoal adquirida com canções, escritos, aparições e shows. É dom da igreja, mais do que deles. Conforto é uma coisa e riqueza outra. Se há textos que explicam tanto bens adquiridos com a pregação e outras atividades vinculadas à igreja, também há aqueles contra o uso da graça e da remuneração que vem do púlpito em proveito próprio. Sabemos que o obreiro é digno do seu salário. Está na palavra de Deus. O obreiro é digno do seu salário. Não se ata a boca ao boi de bulha.
Mas também sabemos, queridos, que tem havido um certo abuso por parte de alguns que estão ocupando o púlpito. Eles querem fazer da igreja propriedade particular. Eles querem fazer da igreja herança para a posteridade da sua parentela. Nós sabemos que temos a obrigação de atender àqueles que trabalham na obra de Deus. O obreiro é digno do seu salário. Mas, infelizmente, muitos outros estão fazendo, e hoje, estão fazendo uso do púlpito para simplesmente tirar benefícios financeiros. Quero dizer aqui que a igreja não é propriedade particular de ninguém. Nos meus tempos de adolescente, tive a oportunidade de ouvir que uma determinada igreja grande, lá no Rio de Janeiro, da qual eu fui membro, o seu pastor, que estava à frente naquele momento, disse para a igreja: irmãos, eu sinto do Senhor que o meu tempo aqui à frente desta igreja está acabando. Então quero conclamar a igreja a que estejamos orando para que o Senhor esteja tratando com relação a esta mudança que precisa ser feita. E a igreja entrou em oração. Por outro lado, num local bem distante, lá no norte do país, um pastor chegou lá, numa igreja grande também da nossa denominação, e disse que o Senhor havia colocado no seu coração que o tempo dele naquela igreja havia terminado. E ele começou a orar e pediu à igreja que também orasse, no sentido de que o Senhor orientasse a mudança que fosse necessária. E na ação do Espírito Santo, o pastor do Rio ligou para o pastor lá do Pará e trocaram palavras a respeito daquilo que Deus lhes havia dito. Consequentemente, o pastor do Rio saiu da igreja onde ele estava e o pastor que estava no Pará veio para a igreja do Rio de Janeiro. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é ação da igreja orando para que aquilo que precisa ser feito no seu corpo seja feito pela orientação do Espírito Santo de Deus e pela direção do Espírito Santo de Deus. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Nós vemos hoje mudanças que são feitas de forma política. Mudanças que são feitas por questões de escolha pessoal. Infelizmente, isso está acontecendo. Está se deixando de lado a orientação do Espírito Santo. Está se deixando de lado a direção do Espírito Santo para que se façam escolhas políticas. Temos que ter em mente, queridos, que a obra de Deus não se faz da maneira como nós queremos fazer. Ela é feita da maneira como Deus quer que seja feita. Porque temos visto o surgimento de tantas igrejas que chamam a atenção até pelos nomes que ostentam. Vou citar aqui alguns nomes, sem citar a localização, mas eu quero dizer que isto aqui é público, porque vem de uma fonte, de um livro chamado As Diferenças entre Igreja Católica e Igrejas Evangélicas, autor Jaime Francisco de Moura. Então o que eu estou dizendo aqui, já que há um livro editado, isso aqui é de domínio público, é de conhecimento público, para que ninguém venha dizer que eu estou inventando ou queira tomar alguma providência com relação ao que eu estou falando aqui agora. Porque temos visto o surgimento de tantas igrejas que chamam a atenção até pelos nomes que ostentam. Igreja Evangélica Florzinha de Jesus. Igreja Pentecostal Trombeta de Deus. Igreja Evangélica Cenáculo de Oração Jesus está voltando. Igreja Pentecostal Alarido de Deus. Igreja de Deus que se reúne nas casas. Igreja Evangélica Pentecostal Sinal da Volta de Cristo. Igreja Pentecostal O Poder de Deus é Fogo. Igreja A Serpente de Moisés, a que engoliu as outras. Assembleia de Deus com doutrinas e sem costumes. Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Cristo. Igreja Pentecostal Jesus Vem e Você Fica. Foram alguns dos nomes
que eu selecionei e que estão desde o norte até sul, leste e oeste do nosso país. Agora, será uma verdadeira preocupação com a pregação do Evangelho? Será uma maneira de conseguir ganhos financeiros e materiais? Será uma maneira de alcançar projeção no meio da sociedade? Será uma maneira de ter a igreja como proporcionadora de uma atividade empregatícia? Será para atender a demanda de uma sociedade que está mais preocupada com os ganhos materiais e financeiros do que com o reino de Deus? Vide o exemplo do mancebo rico em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Eu recebi, ainda para nós adicionarmos a esses nomes de igrejas, eu recebi de um amigo um vídeo onde tinha uma fotografia de uma igreja com nome, Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Queridos, como nós estamos num tempo de muitas notícias falsas, muitas fake news, não vou assegurar que essa seja uma verdade, que esse nome seja uma verdade. Os outros que eu citei têm uma fonte, que é o livro. Esses eu recebi através de uma mensagem de WhatsApp. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas, se isto for uma verdade, vejam que nome a se dar para uma igreja. Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Temos exemplos insanos de artigos supostamente evangélicos sendo vendidos a preços absurdos. Ora, não há nenhum comércio que consiga sobreviver sem que não haja clientela para poder consumir os seus produtos. E o que nós vemos em algumas dessas igrejas em funcionamento hoje são ofertas de produtos que a sociedade quer consumir. As pessoas, muitas dessas pessoas, elas não querem estar paradas ouvindo ministração da palavra de Deus. O ensinamento da palavra de Deus, que é quem liberta. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Infelizmente, o que muitas dessas pessoas querem é apresentação de, entre aspas, grau de espiritualidade superior, são emocionalismos, são falsas realizações de milagres e tantas outras coisas que nós vemos no dia a dia. Invencionices que não conduzem a nada. Mas, se essas pessoas, se essas igrejas oferecem esse tipo de coisas para essas pessoas, é porque elas têm um mercado consumidor. E este mercado consumidor, nós temos aqui exemplos insanos de artigos supostamente evangélicos sendo vendidos a preços absurdos. Itens como tijolos da prosperidade, lenço ungido, travesseiro do sonho profético, sabão milagroso, fitinhas com o nome de pastores ou cantores gospel, toalha ungida, vassoura ungida e assim por diante. Chegamos ao ponto de vermos alguns que se auto-intitulam como líderes, como pastores, estarem colocando água na sua boca, bochechando e jogando na boca de outras pessoas. Ora, além de ser uma questão de higiene, falta de higiene, isso é uma questão que não é bíblica. Mas a pessoa que aceita esse tipo de coisa, o que é que nós vamos fazer com ela? Volto a dizer, o mercado existe porque há quem queira consumi-lo. Como se não bastassem esses questionamentos, vemos também que muitos líderes tratam a igreja a qual estão liderando como se fosse uma propriedade particular, uma propriedade familiar, não levando em consideração que muitos antes deles sofreram, contribuíram, oraram para que aquela igreja chegasse até ali. Esqueceram que ela não pode ser considerada como uma herança que passa de pai para filho ou para neto. Filho de pastor não é pastorzinho. Ele será pastor a partir do momento em que ele deseja o episcopado e que esse desejo seja aprovado pelo dono da obra, que é o Senhor.
Muitos personagens bíblicos não passaram por instituições que lhes ensinassem sobre ética cristã ou ética pastoral. Todavia, tiramos desses personagens e do que eles escreveram lições preciosas sobre como devemos nos portar com relação a essas tantas igrejas e a essas religiões e a essas tantas pessoas com as quais não concordamos. Vamos citar uns 2 exemplos aqui. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Cercado por vizinhos hostis, os homens que cuidavam do gado de Abraão e Ló deveriam controlar-se, mas permitiram que a inveja os separasse. De forma semelhante, hoje alguns cristãos deixam de vigiar, enquanto Satanás trabalha ao redor. Rivalidades, discussões, acusações e brigas entre os crentes podem ser destrutivas, por danificar os fundamentos das boas relações humanas. E aí voltamos de novo para aquilo que está escrito na palavra de Deus, queridos. O Senhor quer que a cada dia nós estejamos sendo praticantes do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. É isso que Deus quer. Deus não nos quer participantes ou praticantes daquilo que nós vemos escrito no livro de Provérbios, no capítulo 7, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profera mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Diferentemente disso, o Senhor quer que nós sejamos utilizados pelo Espírito Santo, como está escrito em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É isso que Deus quer. Deus não quer contendas entre nós. Cercado por vizinhos hostis, os homens que cuidavam do gado de Abraão e Ló deveriam controlar-se, mas permitiram que a inveja os separasse. O outro exemplo que nós temos, 1 Coríntios 3, 4 e 7. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Paulo se refere aos crentes de Corinto como irmãos. A discussão teológica que ele está sustentando com eles não desfez a comunhão deles na família de Deus. Contudo, embora se esteja dirigindo a eles como irmãos, ele é incapaz de referir-se a eles como espirituais. Tal designação pode ser aplicada apenas aos que possuem o Espírito de Deus e também estejam crescendo em entendimento espiritual. Os homens espirituais são espiritualmente maduros. Os carnais são os que são dirigidos por interesses egocêntricos e não por interesses centralizados em Deus. Estão em Cristo, mas não estão crendo nele. Possuem o Espírito, mas não estão sujeitos inteiramente a ele, sendo, portanto, imaturos espirituais. Nós temos mais exemplos, que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós temos o exemplo de Filipenses, capítulo 1, versículo 15 a 18, que Paulo menciona. E que nós podemos ver através da nossa apostila. Isto não descarta a importância da motivação. O Evangelho tem o seu próprio poder, mesmo quando proclamado por pessoas a quem falta a motivação ou caráter corretos. Vejam bem, o Evangelho tem o seu próprio poder, mesmo quando proclamado por pessoas a quem falta a motivação ou caráter correto. Sabe como nós exemplificaríamos isso? Deus usou uma mula para falar com um profeta. Lembram? Resumindo, Abraão diz a Ló: não haja contenda entre mim e ti.
Paulo diz aos de Corinto: havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Pedro fala para a igreja: e também houve entre o povo falsos profetas, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira. Nada foge ao controle do Senhor, porque até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Nada se esconde da presença de Deus. Não há criatura alguma encoberta diante deles. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada se esconde da presença de Deus. Não somos os elementos julgadores contra aquilo que nós não achamos correto. Lembremos-nos que cada um receberá diante de tudo aquilo que houver feito. Lembremos-nos que Jesus, quando está ensinando aos seus discípulos, no Sermão do Monte, ele deixa bem claro algo para nós e que nós devemos observar e muito bem. E, em vendo isso, termos o cuidado de, ao abrirmos a nossa boca, querermos exercer o nosso próprio grau de julgamento. Nós não somos juízes. Nada foge ao controle do Senhor. E se nada foge ao controle do Senhor, cada um colherá segundo aquilo que tiver plantado. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Jesus, a respeito disso que nós estamos tratando aqui, ele disse para os discípulos, está lá no capítulo 7 do Sermão do Monte, quando ele fala a respeito dos falsos profetas, a partir do versículo 15. A partir do versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço e vós praticais a iniquidade. Isso não está sendo fora da igreja, está sendo feito dentro da igreja. Diante dessas assertivas encontradas na palavra de Deus, que nos garante que Deus está no controle de tudo, que nada fica escondido diante da sua presença, que nada escapa do seu conhecimento, pois ele é onisciente, que motivo nos deveria levar a estar de púlpito fazendo críticas a terceiros? Algumas igrejas estão enfermas, e isso não é de agora. Pois vemos que já no período apostólico, Paulo, Pedro e João já chamavam a atenção para a questão de modismos surgidos dentro das igrejas, desprezando inclusive ensinamentos por eles ministrados. Já havia desvios doutrinários, como vemos ocorrer odiernamente. O único remédio para sarar a igreja desta enfermidade é o uso do púlpito por pastores que preguem mensagens que tenham o sabor da eternidade. Pregadores que entendam que existe um conjunto de normas que orientam o comportamento e a vivência cristã, de modo que a igreja seja imitadora de Jesus e ande como Jesus andou. Ou seja, temos que pregar o Evangelho, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que vos anunciamos, seja anátema, ou seja maldição. E o Senhor, encontramos em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, uma recomendação para aqueles que estão subindo ao púlpito. Ele diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Nós tratamos aqui sobre a ética do púlpito e sobre o desvio relacionado a este mesmo púlpito.
o desvio comportamental. Vamos tratar agora, encerrando esse estudo sobre a censura pública a pessoas. Nós temos como referência o que está contido em João capítulo 8, versículos 3 a 11. Eu gostaria que os irmãos estivessem lendo isso aqui por causa do tempo que já está se prolongando. Mas o fato envolve uma mulher pega em adultério e foi trazida para Jesus pelos homens. Era uma forma de testar a Jesus. Porque eles chegam e dizem para ela: Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E na continuidade, Jesus não emite nenhuma opinião, nenhuma palavra com relação àquilo ali. Escreve no chão e depois, e na sua escrita, ele diz assim: quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Por fim, cada um foi se retirando, foi se retirando, foi se retirando. E quando ele finalmente, ela está sozinha com Jesus, ele diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus aqui poderia ter exercido a função de juiz, mas ele declinou desta função e preferiu assumir a função de salvador. No meio profissional, a censura, que nada mais é do que uma forma de disciplina, de correção, é aplicada de diversas maneiras, tais como a advertência verbal, a advertência por escrito, a multa pecuniária, a suspensão por 1 ou mais dias das atividades profissionais, a cassação de registro profissional por período determinado, culminando com afastamento total da pessoa de suas funções a partir do processo administrativo correspondente, que seja determinado e levando-se em consideração o amplo direito de defesa. Muitos são tão impactados por Deus na sua conversão e experimentam uma transformação tão grande que chegam a pensar que todos na igreja são perfeitos. Porém, não é necessário muito tempo para descobrir que isto não é verdade. Todos somos falhos e imperfeitos, e na igreja encontraremos falhas, erros e limitações. O Senhor nos preveniu que haveria escândalos em nosso meio, deixando claro que estes, por quem vêm os escândalos, serão julgados, mas que é inevitável que isto ocorra. Quando o evangelho é proclamado, a pessoa é convidada a vir a Jesus como está, mas depois que passa a pertencer à igreja do Senhor, terá que se ajustar à sã doutrina. Todos somos falhos e pecamos. Como diz a Escritura, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O Velho Testamento nos revela como o pecado de um só homem, Acã, prejudicou todo Israel e como foi necessário que ele fosse julgado. Está lá em Josué, capítulo 7, versículos 11 a 26. O Novo Testamento enfatiza muito a ideia do corpo, quando Jesus envia sua mensagem a cada uma das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulos 2 e 3. Ele as trata como um todo, tanto ao falar de suas virtudes, quanto também de seus erros. Jesus foi quem primeiro falou da disciplina no Novo Testamento. Nós estamos vendo aqui, queridos, que a igreja, ela é um corpo que tem como cabeça a Jesus Cristo. Vimos o exemplo de Acã. Acã cometeu um erro, Acã cometeu algo que era proibido e comprometeu todo o povo de Israel. Ou seja, dentro daquele corpo houve um órgão que transigiu. A mesma coisa se nós formos tratar com a igreja é um corpo. O apóstolo Paulo trata sobre isso. São muitos membros. Alguns se consideram melhores, outros se consideram mais importantes. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo diz assim: aquele que você considera como menos importante, ele também tem importância nesse corpo. Mas se somos um corpo, isso significa dizer, e se nós trazermos isso para o nosso corpo físico, nós sabemos que quando algum órgão em nós ele está comprometido com alguma doença, problema de infecção, outro tipo de que seja atingido, ele traz consequências para o corpo como um todo. E assim sendo, nós temos que tratá-lo. Seja o estômago, seja o coração, seja o fígado, seja um rim, seja o que for, nós temos que tratá-lo.
sob pena de que aquele mal que está atingindo aquele órgão individualmente, ele se propague pelo resto do organismo. E a igreja do Senhor também é um corpo. E nós temos que ter em mente que se há algum órgão, algum membro neste corpo, que ele está comprometendo o corpo como um todo, ou poderá comprometer o corpo como um todo, ele tem que ser tratado. E o próprio Jesus foi quem falou sobre disciplina no Novo Testamento. Ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Neste aspecto de disciplina, nós vemos aqui 4 níveis distintos no processo de disciplina que o Senhor ensinou. 1, a repreensão pessoal. 2, a repreensão com testemunhas. 3, a repreensão pública. E 4, a exclusão. Com relação aos níveis acima apresentados, estaremos tratando somente sobre a repreensão, a censura pública, que é o obreiro, que é o objeto do presente item. A disciplina se tornou uma agressão à individualidade. Ninguém gosta mais de ser repreendido. Consideram como uma intromissão ao seu mundo particular. Vive-se hoje a era do faça o que lhe dá prazer. O importante é você se sentir bem. É proibido proibir. Ninguém tem nada com a sua vida. Mas o resultado dessa visão é a licenciosidade e a confusão moral. O autor do livro Novo Código Civil e as Igrejas, O Direito Nosso de Cada Dia, da editora Vida, o autor do livro, professor universitário Gilberto Garcia, escreve sobre isso que nós estamos tratando e diz o seguinte: a igreja tem a faculdade de estabelecer em seu estatuto associativo uma comissão de disciplina ou comitê de ética, o qual, de forma sigilosa, respeitosa e numa atuação privada, pode fixar gradações de penalidades para irmãos que comprovadamente ou confessadamente tenham infringido os ditames cristãos e que de forma bíblica se arrependam, podendo entre estas constar, por exemplo, o afastamento de atividades ministeriais, o licenciamento compulsório de funções eclesiásticas, a obrigatoriedade de submissão a programas de restauração espiritual, etc., às quais o membro se submeterá de forma voluntária e amorosa, sendo certo que permanece o direito da igreja, atendidos os preceitos bíblicos e legais, de excluir membros que desrespeitem suas orientações eclesiásticas. Ou seja, é necessário que seja tratado sobre isso, sobre esse membro que está doente, mas que se tome cuidado com relação a isso. Nós não podemos tomar nas nossas mãos aquele que tem a responsabilidade de trazer a correção necessária. Não pode fazer isso trazendo mal-estar, embaraço ou humilhação para esse membro desse corpo. Sabe por quê? Porque ele está fadado a sofrer um processo por perdas e danos morais, porque isso hoje a Constituição permite. Então, como cristãos éticos, não podemos nos esquecer dos exemplos dados por Jesus. Temos que tomar providências como líderes, como responsáveis pelo corpo? Temos, porque o próprio Jesus falou sobre isso. Mas que façamos isso com sabedoria, que façamos isso sem ferir, observando sempre o que Jesus nos ensina através dos seus exemplos éticos. Jesus acredita em quem não acredita em si mesmo, pois faz com que o solitário viva em família. Ele não humilha em praça pública. Ele não quebra o que está rachado pelo vendaval da vida. Ele não apaga a chama que está para se extinguir. Não importa a situação em que a pessoa se encontra. Seja um marginal, um mendigo, um viciado, seja rico, seja pobre, pessoa que não esteja se amando, cuja vida esteja como uma luz a se apagar, ele todavia está pronto a fazê-la reviver. Lembremos-nos da gruta de Adulão. Ali Davi se refugiou quando fugia de Saul, e foi ali que também se refugiaram todos os endividados, os angustiados de espírito, os perseguidos pela justiça, mas foram todos esses homens que se transformaram posteriormente em um exército de elite. Viram surgir uma finalidade para a vida e se tornaram em homens especiais e de confiança para aquele que já havia sido ungido rei sobre Israel.
O Senhor está aqui para perdoar. E nós somos os instrumentos que Deus quer para que tragamos para as pessoas a esperança trazida por Deus. Não importa o que tenham feito, mas se arrependerem, devem ser trazidas para a comunhão. Queridos, nós não somos juízes. Nós não somos a palmatória do mundo. Nós temos que fazer como Jesus fez. Pedro negou e simplesmente Jesus o perdoou. Jesus praticou o marketing da verdade interior. Ele ensinou que o verdadeiro marketing não é de fachada, mas o do coração. Tá? Não praticamos a disciplina quando a pessoa se arrepende, mas sim quando ela se recusa a se arrepender. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E a razão para isto é clara, para que os outros tenham temor. Toda a igreja precisa ser ensinada sobre a disciplina cristã e vê-la funcionando quando necessária. Somos um corpo no Senhor. O pecado contínuo de alguém prejudicará a todos. O único meio de evitar isto é cortando a raiz do pecado com arrependimento ou cortando a pessoa, quando ela não quer se arrepender, da comunhão do corpo. Diante da igreja, ela será obrigada a optar, ou por um ou por outro. Estamos concluindo esse estudo. E nessa conclusão, nós queremos dizer o seguinte: em um relacionamento saudável entre a igreja e o pastor, todos devem ter consciência de alguns fatores. Primeiro, ser pastor é muito mais do que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas. É desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que o leve à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se mantêm rebeldes. É pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos da igreja, nos garotos de rua. Ser pastor é tudo fazer para conseguir almas para Cristo. Ser pastor é festejar a festa da igreja. É alegrar-se com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que se gradua na faculdade, daquele que recebe a escritura da casa própria ou do outro que recebeu alta no hospital. Ser pastor é ter o brilho de alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja por quem há tantos tempos se viam orando. Ser pastor é desejar o bem sem cobiçar para si absolutamente nada, a não ser a felicidade de participar dessa hora tão feliz, de ver vidas se rendendo aos pés do Senhor, e de ver uma igreja edificada na rocha viva que é Jesus Cristo. Para a nossa reflexão, isso vai para qualquer um daqueles que um dia ou uma hora qualquer assomam aquele púlpito e tomam aquele microfone para transmitir alguma coisa. Lembre-se sempre. O microfone é um instrumento com o qual você mata e dá vida. Requer extrema responsabilidade quanto ao seu uso. Por ele, pessoas são curadas ou são feridas, erguidas ou levantadas, morrem ou passam a viver. O microfone ao púlpito cristão não deve ser usado para outra finalidade, que não seja a exposição da palavra de Deus e as atividades inerentes à liturgia cristã. Se estamos usando o púlpito e usando o microfone, que o façamos sempre para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela ação do teu Santo Espírito, Senhor, em nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que foi aqui apresentado, foi, Senhor bendito Deus, não pela minha criação. Foi, Senhor bendito Deus, posso dizer, através das pesquisas que foram realizadas,
que recebi a direção do Teu Santo Espírito, Senhor, para tudo isto aqui quanto foi apresentado. Que o Senhor possa estar trabalhando na vida não somente, Senhor, dos pastores, mas na vida, Senhor, de cada um daqueles, Senhor, que são Teus servos. Porque antes, Senhor bendito Deus, de ser pastor, nós temos que ser Teus servos. Qualquer membro, Senhor bendito Deus, na Tua igreja, mesmo com a mais tenra idade, Senhor bendito Deus, pode ser um instrumento nas Tuas mãos. Porque, Senhor, a Tua mensagem foi que cada um de nós, como igreja, estivéssemos levando a mensagem de salvação, estivéssemos levando o Evangelho, para que pudéssemos alcançar vidas, para que essas vidas fossem resgatadas. Há em cada membro da igreja, em cada congregado desta igreja, uma responsabilidade com a pregação da Tua palavra. Esta responsabilidade não está somente nos ombros do pastor. Ele foi colocado por Ti. Tem uma responsabilidade maior, porque ele zela e vela pelas vidas do seu rebanho. É isso que a Tua palavra nos ensina. Mas cada um de nós, Senhor, individualmente, como servos que somos e como membros que somos da Tua igreja, temos responsabilidade, Senhor bendito Deus, com o Teu reino. E que tenhamos sempre isso em mente, para que a cada dia nós possamos ser instrumentos vivos e eficazes nas Tuas mãos, porque esta é a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.